Olá, sejam bem-vindos ao Vamos Conversar dessa semana e o assunto não poderia cair mais perfeitamente na nossa vida cotidiana, que é a reforma tributária, que começa a tomar corpo agora, em 2026. Prefeituras, órgãos públicos já começam a respeitar uma série de medidas a partir deste mês de janeiro. Então, vamos entender o que nos afeta? Bom, eu estou aqui com dois especialistas, o Daniel Salomão, que é auditor fiscal da Receita Estadual de Santa Catarina, né, mestre em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro e doutorando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, e o William Schmidt, que é vice-presidente na Câmara de Desenvolvimento Operacional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina. É contador, empresário contábil e advogado empresarial. Portanto, temos dois operadores de direito aqui com suas específicas funções. Pergunto para vocês, o sonho de ter um imposto de valor agregado, um IVA, um imposto único, aquela coisa que venderam para a gente durante décadas, vai ou não vai acontecer com essa reforma tributária? Sejam bem-vindos. Muito obrigado, queria saudar aqui a TVAL, agradecer o convite em nome do secretário e da Secretaria de Fazenda. É muito importante a gente estar aqui, poder passar um pouco da perspectiva do setor público e também entender a perspectiva do setor privado, então é um grande prazer estar aqui. Sobre essa quebra, essa mudança de paradigma da gente ter um único imposto, já antecipo que ela não vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem questões aqui no âmbito do Brasil que têm que ser respeitadas, que seriam a autonomia dos estados e dos municípios em relação à União. Então, o que ocorre a partir dessa reforma tributária, que a gente está há menos de um mês para acontecer, né, é que a gente vai ter um modelo único aqui no Brasil, que é espelhado em dois países praticamente, o Canadá, que tem um modelo parecido, e a Índia recentemente implementou uma reforma tributária desse tipo em 2019. Então a gente vai experimentar um modelo que a gente vai ter o chamado IVA dual, né? Ou seja, vai ter um tributo de competência da União e um tributo de competência compartilhada dos estados e dos municípios, algo que é inédito aqui no nosso Brasil. Aí eu já vou aproveitar, já que o William vai entrar agora, então explica o que é esse IBS e o CBS. Olá, inicialmente gostaria de cumprimentar e agradecer o convite da TVAL e os meus colegas aqui também, Daniel, cumprimentar o representante da Secretaria da Fazenda, Daniel Salomão, e dizer que realmente nós temos uma reforma do consumo, né, complementando o que o colega falou, que ainda manteremos os demais tributos sobre renda e faturamento. Então, a reforma vem para mudar os tributos sobre consumo, né? Mas ainda teremos os demais tributos como IPTU, imposto ITBI, né, que é o imposto de transferência de imóveis. O imposto de renda, né? O imposto de renda continua. Esse, o leão nunca nos solta. Teremos, então, nesse novo formato que é a tributação sobre o consumo, o IVA dual, que é o IBS, né, e também a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e IBS, Imposto sobre Bens e Serviços de competência dos estados e dos municípios. Então, houve essa segregação, mas o que eu menciono é que eles são, teoricamente, irmãos. Eles vão, para o consumidor, para o cliente, não vai ser percebido essa diferença. Então, vai ter uma alíquota que vai tributar sobre o total da operação. Aí, para dar um nó na cabeça do nosso telespectador, um imposto e uma contribuição. Mas é um imposto só. Vai tudo para o mesmo lugar. E vai ser a União responsável por repartir esse dinheiro. A União que a gente sabe que nesse país, pelo amor de Deus, né, pega tudo que pode, mais um pouco e não deixa um quinhão. Mas vai ter que respeitar
a questão. Mas aí eu pergunto para vocês, dentro desse contexto aqui, já existe uma salvaguarda dentro da lei, da reforma tributária, de que vai haver um fundo que vai proteger eventuais perdas. Então, o próprio legislador já admitiu lá na frente que os estados e municípios vão perder muita coisa, é isso? De fato. Eu gosto sempre de dar um exemplo da pessoa que pede comida pelo aplicativo. Ela, dentro dessa operação, tem o restaurante, tem o motoboy, né, que vai fazer a entrega. Só que a pessoa está só preocupada ali em pedir a comida, ela não está querendo saber o que está ali por trás ali daquela plataforma. Em relação à reforma tributária, a gente tem alguma coisa parecida, porque essa pessoa que está pedindo o aplicativo é o contribuinte, e o contribuinte que tem que pagar os seus impostos, tem que pagar os seus tributos. Então, o que há aí em relação a um sistema todo que está por trás ali daquele aplicativo é, de fato, algo muito complexo que não está visível para o contribuinte. Quando o contribuinte vai fazer um pagamento, na realidade, ele está fazendo um pagamento para a União, que é referente à contribuição de bens e serviços, e um pagamento relacionado ao Imposto sobre Bens e Serviços para o Comitê Gestor do IBS, que vai depois repassar todos esses recursos para os estados e para os municípios de destino da operação, que são os responsáveis por arrecadar aquele imposto. E sim, há uma previsão de um fundo que visa compensar os maiores perdedores da reforma tributária. Isso porque, quando a gente observa a tributação sobre o consumo tal como é hoje, ela segue um princípio diferente do que é o da reforma. Hoje a gente segue o princípio da origem, ou seja, a arrecadação ocorre aonde está instalada a empresa, onde está instalado o prestador de serviço. Quando a gente olha para a reforma tributária, a arrecadação vai para onde ocorre o consumo, porque é de fato um imposto sobre o consumo. Então, nada mais justo de ir para o destino, ou seja, onde ocorre o consumo, onde há o efetivo desembolso para pagar realmente o imposto, é onde vai ter os serviços públicos para aquele contribuinte que está arcando com os tributos, né? E, de fato, é a previsão desse fundo para compensar os maiores perdedores, porque locais onde há bastante produção e pouco consumo tendem a perder a arrecadação com a reforma tributária por causa dessa mudança para o princípio do destino. É quase que aquela situação criada com o e-commerce. Quer dizer, o indivíduo pagava o ICMS sobre a origem, não sobre o consumo, era uma loucura. Então, quer dizer, o Estado de São Paulo ganhava rios de dinheiro porque os grandes players desse mercado eram do e-commerce, eram de São Paulo, ou entrepostos, inclusive muitos importadores. E Santa Catarina, que era um grande consumidor, ficava chupando o dedo. E o pior, gente, isso acontecia até quando você comprava matéria-prima. Quer dizer, você comprava um produto que você ia usar para transformar. Quer dizer, é uma loucura, mas isso é a origem de uma das questões. Mas isso também não facilitou a vida de ninguém, né? Pergunto para vocês, né? Essa situação agora, né? Ela cria uma nova realidade. E como é que faz para o consumidor se conscientizar? E aí eu pergunto para o contador, porque quando a gente fala que contabilistas, né, para usar o termo correto, jamais vão desaparecer do planeta, né? Conselho Regional de Contabilidade, porque cada vez vai ser mais necessário. Eles não vão ter 29 mil normativas para seguir, mas vão ter umas 18. Não é isso, William? Exatamente, Roberto. É um grande desafio para toda a classe contábil, né? Todo profissional da contabilidade, esse que é o termo correto, que envolve os técnicos em contabilidade e também os contadores, trabalhar com dois sistemas ao mesmo tempo. Então, a partir do ano que vem, entraremos em uma transição para a implantação da reforma tributária e, ao mesmo tempo, teremos o sistema atual de tributação de consumo. Então, de forma gradativa, mudaremos para o novo sistema implantado pela reforma tributária. Então, não será de uma hora para outra, mas é um grande desafio para toda a classe contábil, também para os fiscos municipais, estaduais e federal, na visão de arrecadação, mas o contribuinte lá na ponta vai necessitar realmente ter uma boa assessoria contábil, ir atrás do seu contador para buscar a melhor assessoria, muitas vezes replanejar todo o negócio, porque nós temos um novo cenário e é um grande desafio
para esses profissionais que atuam na gestão fiscal das empresas. Temos, sem dúvida nenhuma, bastante trabalho nos próximos anos. Eu diria até trabalho dobrado ou triplicado. Então, a classe contábil é parceira de toda a sociedade e é o momento que o contador ele tem que ser protagonista também nesse cenário de mudança. E toda a classe contábil já está se mobilizando. O Conselho de Contabilidade faz o seu trabalho orientativo de instrução para toda a sociedade e aos profissionais de contabilidade. Então, temos diversas comissões de trabalho, inclusive juntamente com a Secretaria da Fazenda do Estado, comissões de trabalho interno dentro do Conselho de Contabilidade, justamente para tratar sobre reforma tributária e gerar conteúdo para os nossos profissionais, para que os profissionais da contabilidade estejam preparados para lidar com o desafio da reforma tributária. Duas para quem tem empresa de pequeno porte ou microempresa. O Simples Nacional vai mudar. E todas as informações que a gente tem são assustadoras. O que a gente faz para permitir que o coração das pessoas continue batendo normalmente, né, do empresário? Porque o Simples Nacional foi criado com o objetivo de você unificar a arrecadação e depois distribuir para os devidos entes, é isso, né? E também uma alíquota, eu me lembro que gente que montou empresa, fundo de quintal, pagava a noventena, pagava a mesma alíquota que uma grande empresa, porque não era enquadrado no Simples. Aí o Simples foi ampliado, inclusive para profissionais liberais. O que vocês podem dizer para esse indivíduo que se beneficia hoje do Simples e agora vai ter que mudar totalmente eu não digo, mas vai ter que mudar significativamente a relação com essa união de tributos? Bom, eu acho que um grande cardiologista desse contribuinte do Simples que está com o coração palpitando é o contabilista. Porque, de fato, quando a gente olha para toda essa mudança normativa que a reforma tributária trouxe em relação ao Simples, ela pode ter dois caminhos. Pode ser benéfica para alguns e maléfica para outros contribuintes. Existem algumas possibilidades de contribuintes do Simples Nacional se adaptarem e se adequarem a todo e efetuarem um planejamento logo totalmente lícito, conforme a lei, para ela conseguir diminuir a carga tributária e aumentar a competitividade em relação aos contribuintes que são do regime normal. Então, as empresas que são do Simples hoje, com o cenário da reforma tributária, por exemplo, podem experimentar um regime misto, né? Eles podem apurar o Simples para a maior parte dos tributos, né? De imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, folha, mas elas eventualmente podem achar benéfico apurar o IBS e a CBS, que são os novos tributos, pelo regime normal. E por que ela faria isso? Porque quando a gente está no novo cenário da reforma tributária, não é só o imposto a pagar que é relevante, mas também os créditos que ela passa a ter com esse imposto das suas aquisições e o crédito que ela pode gerar para a etapa seguinte. Então, de fato, existem muitas possibilidades aí para o contribuinte que está enquadrado no Simples Nacional dele poder, inclusive, se aproveitar dessa reforma tributária para ter uma menor carga tributária e ser mais competitivo no mercado. Mas nos casos mais extremos estão sugerindo, inclusive, que algumas empresas dupliquem o CNPJ, né? Abra duas frentes para conseguir fazer essa transição aí entre IBS, CBS e até mesmo o Simples Nacional. É preocupante ou não é? O que diria o contador nessa hora? Entendemos, né, que é extremamente preocupante. Realmente as empresas do Simples Nacional elas serão drasticamente afetadas. Tá? A nossa legislação comercial ela prevê que a micro e pequena empresa tenha um tratamento diferenciado, porém, na reforma tributária, vai ter, além de mudança em números, nos cálculos dos tributos, teremos uma grande mudança na cultura dos negócios. Ou seja, a grande empresa vai evitar comprar de empresa do Simples Nacional, porque, como o colega Daniel explicou, essa empresa do Simples Nacional ela não vai passar crédito tributário, sendo o Simples Nacional atual, a não ser que ela
pratique o Simples Nacional, o híbrido, misto, né, que possibilita. Então, ela vai pagar a alíquota do IVA, só que para poder passar crédito para o seu cliente, uma empresa grande, vamos dizer. Como então, da condição de fornecedor, né? Na condição de fornecedor. Então, mas uma empresa do Simples Nacional que atende pessoas físicas, por exemplo, uma academia, um salão de beleza, ele vai poder continuar no Simples Nacional recolhendo as suas alíquotas atuais, inclusive não houve mudança nas alíquotas nos anexos do Simples Nacional, permanece ali a tabela do anexo 3, o cabeleireiro, o barbeiro continua pagando inicialmente 6% sobre o faturamento. Então, permanece, mas por quê? Porque eles vendem diretamente ao consumidor final. Mas se você vende fornecendo mercadoria e vende para outras empresas, é natural que essas grandes empresas façam a exigência comercial que você saia do Simples Nacional ou opte pelo sistema misto, né? Simples Nacional, mas recolhendo IBS e CBS. Isso aí vale para prestação de serviço também? Vale também, Roberto. Vai poder optar pelo sistema misto, porque de uma forma que o ISS expurgue o ISS de dentro das alíquotas do Simples e recolha dentro do IVA e CBS. Agora, vou ser mais específico, vou entrar um pouco na tua área, na tua seara, que é a questão da transição. Antes, a gente emitia uma nota fiscal dentro da estrutura dos municípios, né? Pagava ali também tributos estaduais, né? E agora a gente passa, a partir de dezembro, passou a emitir notas da União, federais, notas federais. É complicado aquele negócio. É complicado aquele negócio, eu digo, toda empresa vai ter que ter um contador e vai ter que ter um contador, vai trabalhar com uma empresa de consultoria, com um escritório de contabilidade, vai ter que ter um contador do lado para te ajudar a preencher aquilo, porque é complicado. De fato, não é de simples solução, não é nenhuma coisa assustadora. Com o tempo, o ser humano se habitua a tudo. Agora, vi ali algumas armadilhas, muitas armadilhas para quem está preenchendo. O que a gente pode orientar, e aí vou pegar o auditor da Fazenda, para as pessoas ficarem mais tranquilas? Eu estou tentando aqui, não sou cardiologista, mas estou fazendo esse papel hoje, temporariamente. Cardiologista, digamos assim, cardiologista honorário. Então, eu diria que esse layout nacional da nota fiscal de serviços eletrônica, que é uma obrigação prevista na Lei Complementar 214 de 2025, ela tem esse efeito inicial de acabar gerando um custo muito grande de compliance, especialmente para aquelas empresas que são locais, né, que são regionais. Apesar de que, para empresas que operam a nível nacional, ter um único padrão, ter um único layout para preenchimento, é bom. Aquilo ali acaba... É um sonho. É um sonho, acaba tirando muito custo de compliance, né? Ocorre que a gente vive numa realidade de 5.570 municípios e no cenário de ICMS, que é o imposto dos estados, a gente já tem uma padronização do documento fiscal em relação ao ICMS, que é o imposto de competência estadual. Entretanto, dos municípios é um movimento que começou lá em 2022, quando surgiu o Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviços. E aí esse comitê ele buscou trazer orientações para adaptações do modelo de nota fiscal, para que todos os contribuintes pudessem preencher aquele modelo de uma forma harmonizada, né? Agora, quando a gente veio para um cenário de reforma tributária, a gente se deparou com múltiplas obrigações de diferentes municípios, né? Na realidade, era uma situação que não era para ter nunca existido essa dicotomia. No mesmo estado, uma empresa que opera em 3, 4, 5 municípios é obrigada a preencher diferentes obrigações acessórias com diferentes campos, né? Então, o que eu posso dizer sobre armadilhas hoje existe aí, dentro desse layout, desse modelo de nota fiscal, existem notas técnicas, né? Lógico que
e aí a gente precisa do contador para traduzir Não, isso. o que eu ia dizer, socorro do contador. E aí, o que a gente pode fazer? E muitas vezes, né, para pequenos contribuintes, é difícil, é custoso contratar um profissional. E aí por isso que muitas federações, né, elas prevêem soluções consorciadas para atender mais de uma empresa, né? Mas com a palavra aí o nosso profissional contábil, que eu acho que tem uma visão muito mais apurada sobre esse assunto de obrigação. São armadilhas mesmo? Na verdade, meus amigos, temos aí um grande desafio novamente, né? Os empresários precisam emitir a nota fiscal e temos uma mudança, e toda mudança acaba sendo um pouquinho difícil, mas com a assessoria contábil, o contador ao seu lado, tudo tende a dar certo, né? É um grande desafio, envolve contador, envolve as empresas de software, né? Então, agora, em dezembro, já deve-se estar o sistema preparado para a emissão dentro da nova sistemática, né, com os campos novos criados pela reforma tributária. Então, com a assessoria do contador e também com um bom sistema de gestão, a tendência é que dê tudo certo, né? Acaba sendo... Aí nós temos que estudar, fazer os planejamentos tributários para ver se esse é o melhor cenário, né? Ainda bem que é uma transição um pouquinho gradativa e talvez lenta, né? Então, os empresários contribuintes vão se adaptando à nova sistemática aos poucos, mas, volto a dizer, é um grande desafio para toda a sociedade. Eu coloco algumas questões agora que eu digo da vida real, não é? Porque quando o indivíduo vê uma escola, vê um policial na rua, o indivíduo vê uma pessoa atendendo num posto de saúde, ela vê a presença do Estado. Até eu disse isso para um governador do Estado, ele perguntou se ele podia colocar isso no discurso. Eu disse, põe, porque é a realidade. Agora, quando se fala Secretaria da Administração, Secretaria da Fazenda, estrutura que tem contabilidade, tem compliance, está tudo lá dentro, a pessoa diz, tá, mas o que é isso para a minha vida, né? Eu estou falando da maioria da população, não é evidente, profissionais gabaritados como vocês. Aí eu pergunto, cesta básica. Existe hoje em Santa Catarina uma série de isenções para produtos da cesta básica. De alguma maneira isso é afetado com a nova reforma tributária? Uma das preocupações da reforma tributária era evitar aí uma mudança drástica aí no dia a dia da pessoa física, né? do CPF. Exatamente. E muito se discutiu as desonerações, principalmente as desonerações de alimento durante ali a tramitação da emenda constitucional e das leis que foram aprovadas, né? E, de fato, hoje a gente tem uma cesta básica nacional. A gente tem uma cesta básica nacional que, inclusive, tem carne dentro dessa cesta básica. Porque qual que era o grande perigo de não haver uma desoneração? A gente sair de uma situação hoje que tem a desoneração para ir no cenário que a gente não tem a desoneração. E qual que é a consequência disso? Aumento de preço. E quem é que paga essa conta? Quem paga essa conta é a pessoa física, né? É o CPF. É o CPF. Então, no cenário da reforma tributária, além de uma desoneração total do IBS e do CBS, a alíquota zero para a cesta básica, e os produtos da cesta básica desonerados estão ali discriminados ali na lei complementar, né? Arroz, feijão, carne vermelha, frango, e outros tipos de alimentos. Também tem outros alimentos que estão sujeitos aí a uma redução também de carga tributária, né? E é fundamental que assim seja porque a gente consegue preservar ali o preço da gôndola, né? O preço ali de prateleira da pessoa que está comprando ali o seu dia a dia ali no supermercado, por exemplo. Eu penso assim agora, para a gente fazer um manual de sobrevivência, jogar uma boia salva-vidas para o indivíduo que está entrando na condição de consumidor. Eu gostei dessa história do CPF. O CPF. Você, CPF, que está nos assistindo agora. Esse indivíduo, ele vai sentir quando que as coisas mudaram? Porque, em tese, ele não vai sentir nada, ele só vai pagar pelo produto que ele consumir. Enfim, como você citou muito bem, a história de quem compra
um alimento por um aplicativo qualquer. O que a pessoa vai sentir? Vamos perguntar lá para o contador que está pronto para responder para nós. Ela vai ter alguma diferença nessa relação? Certo. O primeiro ponto que eu destaco é a transparência fiscal, né? Então, no documento fiscal vai ficar evidente o quanto de tributo que está sendo pago sobre aquela compra, tributação sobre o consumo. Um outro aspecto que eu trago é com relação a uma eventual inflação em alguns determinados serviços ou produtos, porque a reforma tributária, um dos pilares da reforma tributária é base ampla de tributação, ou seja, todos vão pagar a mesma alíquota, que ainda não está definida, né? Fala-se em 29%, 30%. Falou em 27% no início, depois mudou. Exato, então, mas todos vão pagar essa alíquota e debitar o imposto sobre o faturamento e creditar sobre o que comprar. Então, as empresas de serviço não têm muito o que creditar. Então, as empresas de serviço terão pouco crédito, ao passo de que, no final das contas, as empresas de serviços vão absorver esse impacto e ter que repassar o preço, esse tributo no preço final aos consumidores de serviço também. Então, o que se espera, de forma econômica, é que haja também uma inflação sobre serviços, e o que a gente fala muitas vezes é que o setor de serviço vai pagar a conta da indústria e do comércio, né? É lógico que não é tão simplório assim, mas é natural que a indústria e o comércio tenham mais possibilidades de créditos tributários, porque é natural do negócio as compras maiores, e mas materiais. aí eu pergunto para vocês, aqui é leigo, daquele que é tão leigo que ele nem sabe que ele é leigo. Mas a questão simples e objetiva. Nós temos hoje uma realidade de um país onde a grande massa que gera empregos vem de uma estrutura de pequena ou microempresa. Né? E nós temos um crescimento também daqueles que vieram para a formalidade, que eram informais, que é aquele que presta o serviço, aí, o microempreendedor individual. Essas pessoas serão muito atingidas? A reforma tributária ela tem uma promessa, que espera-se com o período da transição ela seja cumprida, que é a promessa aí da simplificação, né? A promessa de que a pessoa vai recolher tributos e vai pagar a conta dela e vai tocar as operações dela sem maiores problemas. Para essas pequenas e microempresas, há inclusive a figura do nanoempreendedor. É um novo modelo, uma nova modalidade de sujeito passivo, que na realidade sequer é contribuinte, não recolhe imposto, né, e nem contribuição. E, na realidade, é uma nova possibilidade do profissional, do dia a dia, né? Do motorista de aplicativo, né? Do jardineiro, poder estar atuando. O cara que passa na rua gritando, olha o amolador, esse exatamente. aí, né? Ainda existe isso, hein? Lá na minha rua passa. Então, existe sim uma preocupação da reforma com esse microempreendedor, sim. E, lógico, as pequenas e médias empresas, elas de fato, por não terem uma estrutura muito grande em si, não terem a própria estrutura jurídica, a estrutura contábil, nesse início da reforma tributária, elas vão ter vai ser um pouco mais desafiador, né? E é nesse sentido que até a postura das secretarias de Fazenda, do Estado, né, via as suas secretarias, tem que ser uma posição de estimular a conformidade, de cooperação, né, de diálogo, né? E essa é uma relação que a Secretaria de Estado de Santa Catarina acaba tentando construir sempre com as empresas, com os contabilistas, né? Quando a gente sempre, às vezes, identifica alguma potencial irregularidade, e a gente conversa, não precisa multar já na hora, tem que ter Eu acredito que isso é interessante, quer dizer, tem uma parte hoje da teoria da administração que diz que você tem que ser pedagógico também na solução dos problemas. O próprio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina segue essa orientação. Ela primeiro adverte, primeiro conversa, depois, lá na frente, se a coisa for extremada e aí se vê que há um indício de fraude, é outra atuação. Mas, num primeiro momento, agir assim.
E aí eu pergunto para vocês, tá, o indivíduo está lá, vai precisar do contador de fato, vai precisar isso. Essa figura desse profissional, eu sou neto de contador, meu avô morreu em 1974, era contador. Então, quer dizer, era militar, encerrou a carreira no Montepio da família militar, né? No sul brasileiro, no banco. Então, a questão não é essa, a questão é você usar o profissional, porque também ele vai precisar se adaptar. Essa adaptação para vocês, contadores, foi fácil? Não está sendo fácil e não será fácil, principalmente no período de transição, que vai até 2033, onde serão extintos efetivamente alguns tributos sobre consumo atual, ICMS e ISS, mas não é uma lógica simples de resolver essa conta, e uma das problemáticas é a formação do preço de venda. O microempresário, ele precisa readequar os seus controles e deixar de fazer aqueles controles na caderneta, no papel. Então, os empresários vão precisar cada vez mais utilizar sistemas sofisticados na parte de formação de preço de venda, custeio, para que mantenham suas margens de lucros e tenham competitividade no mercado. Rever a planilha, é isso que o senhor está dizendo. Exatamente. Rever a planilha é uma situação. Mas eu me lembro de uma coisa que foi muito debatida, tanto na questão da emenda constitucional, quanto nos projetos de lei que são regulamentadores, na realidade, que é a história do cashback. Isso aí vai vingar ou não vai? Aí eu quero que vocês sejam honestos com o nosso telespectador aqui. O modelo do cashback, a nível Brasil, ele já é muito bem sucedido no Rio Grande do Sul. Existe um modelo de cashback que são devolvidas parcelas na conta corrente das famílias de baixa renda. Por Pix, né? Inclusive. Por Pix e vai no cartãozinho ali específico do banco estatal. E um ponto interessante do cashback não é, para além dos critérios de justiça, de você possibilitar com que o contribuinte de baixa renda tenha um pouquinho mais de fôlego ali, é o próprio retorno para a economia, porque naquele cartãozinho o Estado consegue controlar para onde está indo o dinheiro gasto com o cashback. E 90% vai para supermercado, 5% vai para a farmácia. Quer dizer, então, é consumo mesmo. É consumo. Dinheiro que entra já está saindo e aquilo ali vai aquecendo a economia, né? Mas vou pedir para vocês, assim, a gente tem uma série de condicionantes para trabalhar para um público muito amplo, como a gente tem na TV aberta. Qual seria uma explicação absolutamente pedagógica, mas didática mesmo? Explicar para a pessoa lá que está nos assistindo agora como funciona essa situação do cashback. Lembrando que cashback, um termo em inglês, quer dizer devolução de dinheiro sobre determinada operação. Eu ainda sonho, né, com aquela questão do imposto final sendo devolvido lá, o verdadeiro cashback que a gente faz nos Estados Unidos, em outros países, quando te devolvem o tributo que eles sabem que não vai ser usado no país. Né? Ainda chegaremos lá. Por favor, um exemplo prático. Hoje, a gente tem, a nível Brasil, a gente é muito avançado nos documentos fiscais. E nos documentos fiscais eletrônicos, quando a pessoa física vai ali na boca do caixa do supermercado e pega a nota fiscal, ali está o imposto que incidiu na operação. O que vai acontecer? A pessoa vai ter que cadastrar o CPF dela naquele documento fiscal para a gente poder saber o quanto de imposto aquele CPF teve ao longo de um período. E aí, depois que a gente faz esses cálculos, aquilo ali vai ser devolvido na conta corrente dessa pessoa física. Entendeu, então, quando você vai fechar uma compra, que o atendente pergunta quer o CPF ou não? Hoje tem uma finalidade em muitas empresas comercial, né? Quer dizer, ele quer que você fique no mailing dele lá para você te passar informações sobre promoções. Mas no futuro, e esse futuro é agora, você vai cadastrar esse CPF para ter uma vinculação com aquele cupom fiscal, aquela nota fiscal que está sendo emitida sobre um bem que você comprou, sobre um serviço que você comprou. É interessante isso, hein? É uma mudança de paradigma, né? Tem gente que não quer dar o CPF no caixa de jeito nenhum. Aí você vai me investigar. Vocês conhecem uma coisa chamada
Receita Federal do Brasil, ele já te investiga, não tem jeito. Né? Então, essa colocação foi muito importante. E a preocupação por parte dos contadores com essa mudança aí de modalidade, porque isso também vai exigir da Secretaria da Fazenda uma fiscalização maior ainda, porque tem gente que não emite cupom fiscal, mas nem que o redentor retorne à terra. Né? O cara diz que não vai fazer. E aí? A fiscalização vai ser dura, acredito eu. Né? Exatamente, Roberto. Quando a legislação estabelece o modelo de cashback, ela vai fazer com que o consumidor, a pessoa física lá, exija o documento fiscal porque ela vai ter um benefício. Então, isso estimula que o empresário emita a nota fiscal, porque vai ser uma exigência do cliente dele. Então, esse é um dos principais ganhos, vamos dizer, fiscais sobre esse modelo. E também a Secretaria, os fiscos, né, acabam tendo que implantar mecanismos para depois devolver. Mas isso tende a ter muitas normas regulamentadoras que vão detalhar um pouquinho mais esse mecanismo. Desde 1º de janeiro, os estados e municípios já começam a cumprir uma série de protocolos e obrigações legais da reforma tributária. O que é exatamente isso? Tem prefeito com cabelo arrepiado. A gente já, nível estadual e municipal, e até a União, a gente já vem se preparando institucionalmente há mais de um ano. Desde quando começou a reforma tributária, a gente já vem se organizando em grupos para a gente poder entender quais vão ser essas mudanças. A partir do 1º de janeiro de 2026, de fato, há uma obrigação para as prefeituras, que é justamente a adequação do modelo de nota fiscal de serviços eletrônicos, sob pena de, se não adequarem, não receberem mais transferências voluntárias enquanto eles não se adaptarem. As famosas transferências voluntárias da União. Você vai ouvir muito falar nisso. Exatamente. E muitos municípios dependem a sua arrecadação e o próprio funcionamento da máquina pública das transferências. Não vivem sem a arrecadação própria do ISS. A transferência representa muito ali no dia a dia do fluxo financeiro daquele município. E é isso que tem deixado de cabelo em pé muitas prefeituras. Que não tinham um instrumento da nota fiscal, né? Muitas delas não tinham, né? Em papel ainda. Então, acaba que gerou-se aí uma necessidade de adequação, né? Inclusive o Tribunal de Contas vem emitindo orientações a respeito na linha pedagógica, né? Justamente porque, além de estar descumprindo ali com uma obrigação, né, de ter aquela base de dados, né? Porque a gente vai precisar de ter uma base de dados nacional de todos os documentos fiscais. Eu, como auditor fiscal estadual, vou conseguir visualizar todos os documentos fiscais eletrônicos, né? Então, é necessário que todos os municípios também tenham essa emissão. Os estados não tem problema, que a maior parte já está porque hoje aquele programa Esfinge do Tribunal de Contas do Estado já permite que você veja todos os processos licitatórios, né? Exato. Online, né? Isso é importante também. Isso. E então houve aí essa previsão dessa necessidade e dessa penalidade de caso não se adeque ali a nota fiscal de serviços a esse layout, né? Então, a nível municipal existe realmente esse deadline aí, que é o dia 1º de janeiro de 2026, para eles conseguirem já não terem problemas aí em relação a recebimento de transferências voluntárias, sejam elas da União ou dos estados. Pois bem, desde o início do ano, quer dizer, todo o imposto de renda que for recolhido em janeiro já entra naquela questão da alíquota para quem ganha até R$5.000 isenção. Perfeito, né? Perfeito. E para quem ganha 7.350 vai haver um escalonamento. É isso, né? A regra é essa. Mas só que, além da reforma tributária, os prefeitos reclamam que vão perder muito dinheiro por conta desta mudança na tabela do imposto de renda, porque é exatamente do recurso que ia para eles que vai ser tirado um naco para fazer essa compensação, além das grandes fortunas, né? Me digam, já tem uma ideia de impacto, tanto na sua vida de contador, quanto na sua vida de auditor fiscal da Fazenda, quanto que vai ser esse valor? Quer dizer, vou falar no universo de 295 municípios de Santa Catarina.
em termos de impacto, o Financeiro. impacto financeiro que é calculado ali para o imposto de renda é o quanto de renúncia a União teve. E no caso desse projeto de lei, ele próprio se compensou, porque fez uma redução ali de quem ganha 5 mil e fez uma tributação mínima de quem ganha mais para quem ganha de determinada a parte mais de do salário. 50 mil reais. As prefeituras e os estados perdem em alguma medida por 2 motivos, basicamente. E ainda não há uma estimativa global de quanto que vai ser essa perda, né? Primeiro, porque um imposto de renda dos seus próprios funcionários públicos pertencem aos municípios ou ao Estado. Então, seria um dinheiro que a União está renunciando, mas que vai impactar ali na... Ela renuncia, mas com o dinheiro e o bolso dos outros, né? Isso Exato. aí é... E o segundo impacto, que é exatamente esse dinheiro que viria de transferência, né? E aí, como eu falei, muitos municípios dependem muito dessas Isso transferências. afeta o Fundo de Participação de Municípios também, né? Isso afeta de alguma medida o FPM, né? Porque o imposto de renda ele é utilizado como base para calcular ali o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos municípios. Isso aí valeria um programa, né? Para a gente Valeria contar um o que é. Santa Catarina é um dos estados que mais arrecada no Brasil e o que ele recebe de Fundo de Participação dos Estados é ridículo, né? Fora as obrigações da União que deveriam compensar esses valores. Um pouco mais de 10% retorna no Estado e muita coisa é transferência voluntária da União, quer dizer, não é carimbado, não é algo oficial, né? Vamos repassar. Eu posso fazer só um complemento Claro, em relação a isso? Porque eu gosto de conversar sobre isso, porque quando a gente olha para a nossa arrecadação e as nossas receitas, 90% mais de 90% são de recursos próprios. Essa autonomia de receitas, ela dá mais autonomia para a nossa definição de agendas. Perfeito. Então, acaba que essa consequência da gente não depender da União é uma coisa que nos dá um pouquinho mais de dependência. É lógico que a gente gostaria de receber mais recursos da União e, de fato, o Estado, o governo do Estado sempre vai atrás desses recursos para melhorar ali as nossas rodovias, sim, né, e etc. e tal. Mas o fato da gente ter grande parte das nossas receitas como receitas próprias, isso melhora até nosso rating perante ali as instituições de crédito, né, a nossa credibilidade perante as instituições. Quando ele falou em rating, eu lembrei que o Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional, emite notas, né, sobre esse tipo de desempenho da economia dos estados e principalmente essa questão da gestão. Gestão pública, podem ter certeza, é o maior desafio deste país. Quem sabe fazer gestão está bem. Quem não sabe, não existe, né? Vai ter que mudar. Procura o contador. E dentro dessa questão que a gente colocou, como a contabilidade vê isso? Ainda sobre a mudança na tabela do imposto de renda, o impacto principal vai ser sentido pelas pessoas físicas que recebem até 5 mil, 7 mil e pouco. Então, vão deixar de pagar esse imposto de renda, vão deixar de sofrer a retenção do imposto de renda na fonte dos seus salários, da sua remuneração. Por outro lado, para medida compensatória, a legislação criou a tributação sobre dividendos, tributação sobre altas rendas. Então, esse é o grande assunto do momento entre os empresários também, que a gente aqui está tratando sobre uma reforma da renda. Então, muitos empresários que distribuíam lucros, retiravam lucros acima de 50 mil por mês, não pagavam imposto, porque a natureza desse rendimento é isento. E é um prêmio, né? Uma prevenção, né? Não deixa de ser, né? Até porque em 1995, até 1995, pagava-se imposto sobre o lucro. Então, a partir de 1996, o nosso legislador nacional entendeu que a tributação sobre o lucro seria uma bitributação. Foi um dos pecados que eles chamam do Plano Real, né? Quer dizer, o Plano Real consolidou uma economia com inflação baixa, uma organização financeira do país, mas impôs esse tipo de penalização, né? E naquele momento tirou-se a tributação sobre dividendos e aumentou o imposto sobre o lucro das empresas. Então lá a gente teve um aumento de tributo sobre o lucro. E agora, 30 anos após, teremos um aumento, mantendo os impostos sobre a renda, imposto de renda e contribuição social,
mas teremos também um adicional, né, uma tributação de 10% sobre os dividendos retirados por pessoa física. Então, volto a dizer, a importância de contratar um profissional da contabilidade para fazer o devido planejamento tributário e, de maneira legal, evitar a tributação sobre dividendos através de planejamentos patrimoniais, planejamentos societários, onde você, em muitos casos, constituindo uma empresa holding, você vai evitar essa tributação de dividendos porque a legislação não prevê tributação de dividendos quando lucros pagos de uma pessoa jurídica a outra pessoa jurídica. Sim, a holding é um grande guarda-chuva que abriga um leque de empresas para a gente entender assim. Estou sendo simplista demais, né? Mas é dentro desse conceito. Inclusive, Roberto, em dezembro, as empresas anteciparam a distribuição de lucros, né, justamente com um planejamento tributário para evitar ali a tributação ali na distribuição dos dividendos, né? Agora, eu queria aproveitar só um gancho para fazer, como a gente comentou da tributação sobre o consumo e da tributação sobre a renda, eu queria trazer aqui até a visão de um professor, o nome dele é Valcir Gassen. E é muito interessante quando a gente falou do imposto sobre a renda e dos impostos sobre o consumo, que o imposto de renda a gente sente, né? E é aquele imposto irritante, é aquele imposto que a gente tem que preencher ali a declaração anual e eventualmente ter que pagar aquele também quando vem uma restituição gorda, a gente fica feliz, né? Agora, quando a gente está falando... Mas experimentem ser aposentado e continuar tendo outras funções. Aí tem mais de 2 rendas, dança o leão. Pois é. E aí, quando a gente olha de um tributo irritante, que é o imposto de renda, e olha para como é que eram os impostos sobre o consumo, o ICMS, e PIS e COFINS, né, esses são caracterizados como os impostos e tributos anestesiantes, porque eles estão por dentro e o consumidor final, quando está comprando alguma coisa, ele não tem a menor ideia de quanto está pagando. Isso é tritributação, né? Não é bitributação, porque você é tributado por tudo. Daqui a pouco, quando você deu uma fungada, respirou mais ar do que necessário, vai ter que pagar. Vai ter que pagar, né? Já existe o imposto sobre a água, né? Exato. E aí, com essa mudança da reforma tributária e a pessoa física conseguir visualizar o quanto ele efetivamente está sendo onerado ali com o imposto, aquele imposto ali vai gerar ali uma mudança de mentalidade, né, um dever cívico ali de também ter que exigir a contraprestação pública, né? Então existe aí com essa... o tributo deixa de ser anestesiante e quando vem ali bem destacado o quanto que está ali um tributo sobre uma operação, aquilo ali passa a ter uma outra mudança de postura na vida da pessoa que está comprando. E é uma questão que vocês colocaram muito bem, pontuaram muito bem, que é a questão da transparência. O consumidor, pela primeira vez na história do Brasil, vai ter condições de olhar e dizer assim, olha, isso foi tanto da banana que eu comprei, isso aqui era imposto. Isso aqui é CBS ou IBS. Isso é ouro para nós, que nós vivemos de um histórico de descontrole. Ainda temos o descontrole da dívida pública federal, né, da União. Mas um dia a gente consegue retificar isso ou melhorar. O grande questionamento agora é saber usar isso. Para a gente estar quase encerrando o programa, para a gente não ficar naquela ideia de que nós só assustamos. Vamos ser complacentes agora. E qual a boa notícia que vocês resumiriam para este consumidor, para esse indivíduo que está nos assistindo agora, para ele ficar tranquilo em relação a esta pausa, digamos assim, o trabalho que vai ser feito até agora, até 2033, que é essa transição. O que o contador diria hoje para os seus clientes que estão assustados, cabelo arrepiado, não vão passar bem o Natal, tiveram que antecipar os lucros da empresa, os dividendos para não ter que pagar imposto de renda a mais? O que o senhor diria hoje para o consumidor, de uma maneira geral, que precisa do contador? Então, primeiro nós temos que enxergar o copo meio cheio, né? Então, se a gente pensar em criticar o sistema, nós só vamos nos estressar, entende? Então, a gente tem que ver superar esse mecanismo, né? Mas para superar isso e manter as empresas sobreviventes nessa reforma tributária, é de fundamental importância a reprecificação,
que os sistemas de custeio sejam revisitados e olhado item a item, produto a produto, em cada segmento. Então, determinados segmentos sofrerão de maneiras diferentes, né? E o contador, ele está ali para auxiliar nesse papel e é o braço direito e esquerdo do empresário nessa função. Eu não digo nem para lucratividade, para ela se manter saudável, manter viva a empresa, que a gente sabe da finalidade social da empresa, geração de empregos, como muito bem o Roberto colocou. A micro e pequena empresa é a que mais emprega no Brasil, em volume de mão de obra. Então, está ali a fonte de renda da maioria das pessoas no Brasil. Então, temos que superar, mas para isso teremos que nos adaptar a esse novo sistema, né, e aceitar. Né? Ele já está imposto, já tem força legal e teremos que nos adaptar, não tenho o que reclamar, né, e meramente superar esse desafio. E do ponto de vista do fisco, né? Aquele ente que só existe para tirar dinheiro de você. Estou brincando. A reforma tributária, muito se fala que nosso sistema tributário está falido, que há 30 anos, há mais de 30 anos, se espera uma reforma tributária. E ela aconteceu. Eu tenho 40 anos de profissão. Quando eu comecei a trabalhar, já se falava na reforma, no imposto de valor agregado, se falava tudo isso. E ela aconteceu e acho que ainda está caindo a ficha das pessoas em relação aos desafios, né, e também às oportunidades. Mas o que eu entendo, né? A reforma tributária, ela busca reconstruir um sistema tributário que seja mais justo e mais eficiente, né? Ou seja, um sistema tributário que não atrapalhe o desenvolvimento das empresas, da atividade econômica, mas também um sistema tributário que consiga tornar um sistema mais justo. A gente hoje vive uma tributação regressiva. O que é uma tributação regressiva? As famílias que menos recebem pagam proporcionalmente mais tributo. E isso é muito ruim. Isso acaba atravancando, inclusive, o desenvolvimento econômico. Verdade. Né? Porque é menos consumo que a gente tem. Você tem pouca mobilidade social, né? Exato. O cara fica preso aqui, né? Exatamente. Então, essa reforma tributária, quando nos coloca mais em linha com as melhores tendências de tributação sobre o consumo, ela sim, nesse período inicial de transição em que vai haver os dois sistemas tributários ao mesmo tempo sendo geridos, causa um pouco de disfuncionalidade, mas que é uma transição necessária para se adaptar ali ao período final ali, em que vai realmente valer ali somente um novo sistema. E com isso, né, se espera aí uma tributação mais eficiente e mais justa, né? Por todas as ferramentas, que eu acho que daria até um programa inteiro para falar de todos os instrumentos que a reforma tributária traz na lei complementar, traz na emenda constitucional, tudo que ela pode melhorar ali um ambiente de negócios e também melhorar a vida da família do brasileiro, que eu acho que no final das contas é isso que importa, né? Melhorar a condição de vida das pessoas e o ambiente de competitividade e da economia. Eu estou na presença de dois operadores de direito, então eu posso usar o que um professor de direito da Unicamp disse esses dias, que é importante que a gente veja essa realidade como uma consolidação de algo novo. Existe um princípio no direito que é a economia processual. Você não vai pegar causas que tenham o mesmo motivo, a mesma função, o mesmo pedido, de uma maneira diferente. Você vai agrupar e julgá-las em conjunto, não só nos tribunais colegiados, mas também já na primeira instância. E ele estava fazendo essa comparação. Ele disse, a reforma tributária ela é importante porque ela vai unificar conceitos, ela vai diminuir degraus na escada e lá na frente a gente vai ver um efeito positivo dela, pelo menos é o que se espera, desde que não exista a intercorrência do legislador estimulado pelo executivo a mudar regramentos e ficar como nossa Constituição de 1988, a Constituição de Cidadã, que é uma colcha de retalhos. Exatamente. Muito mal retalhada, diga-se de passagem. Quando existem vários instrumentos legítimos nela, estou falando com operadores de direito, que sequer foram regulamentados. Então, é isso que a gente tem que preconizar o futuro. E depois é o seguinte, país que não é eficiente, país que não tem compliance,
País que não tem uma estrutura tributária justa, perde dinheiro e perde competitividade. E é tudo que a gente não quer, né? Principalmente Santa Catarina, que é um estado que está bem acima da curva, né? Já superou a curva faz muito tempo. Bom, eu quero agradecer, então, ao Daniel Salomão, da Secretaria da Fazenda, e também ao William Schmidt, do Conselho Regional de Contabilidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Realmente, merece vários programas. Lá pela frente, daqui a uns 6, 8 meses, a gente tem que dizer assim, sobrevivemos? Exatamente. Exato, é essa questão que eu acho que está em tese. O Vamos Conversar de hoje fica por aqui. Na próxima semana, a gente fala sobre outro assunto. Um grande abraço para você e até lá.